seguimento ao simpósio, gostaria de convidar o Dr. Carlos Marcelo Fastre para apresentar o tema Base Científica das Técnicas Complementares. Dr. Carlos Marcelo Fastre, fisioterapeuta pela FCT Unesp, pós-doutor, mestre e doutor em Ciências da Saúde pela FAMERC, professor do Departamento de Fisioterapia da FCT Unesp, coordenador do Laboratório de Fisioterapia Desportiva da FCT Unesp, coordenador da pós-graduação Stricto Sensu em Fisioterapia da FCT Unesp, fisioterapeuta do esporte de alto rendimento, com participação em Jogos Olímpicos e Campeonatos Mundiais de Atletismo. Bom dia. Bom, bem simples. É a primeira vez que eu vou dar essa palestra nesse formato. Eu tinha preparado uma palestra para vocês que dizia exatamente a relação da ciência em toda a sua magnitude e o que eu tinha achado dentro da filosofia científica com terapias complementares. E aí eu mudei, porque talvez a gente não chegasse num consenso aqui. E como eu entendo, eu acredito fortemente que tudo pode ter um sentido, eu fiz uma palestra baseada em alguns contrapontos que eu tenho em relação a tudo. Em relação à ciência e em relação a quaisquer terapias, independente de quais elas sejam. Então, na palestra anterior, eu não dizia nada meu, eu dizia o que os outros diziam. Nessa palestra, tudo que eu vou dizer é opinião minha. De forma que eu assumo total e completa responsabilidade por tudo que eu vou falar aqui. Importante isso, né? Mas eu acho que é justo, eu acho que é legítimo. Então, assim, é uma palestra que eu não sei se vai ser divertida ou não, porque é baseada em ciência e tudo mais, mas a gente vai conversar. Desculpa, deixa eu só me achar aqui. Achei. Então, o tema é bases científicas em terapias complementares. Algumas coisas, né? Só para vocês entenderem o contexto. Quem que eu sou? O Christian já apresentou, eu sou formado em fisioterapia pela Unesp. Eu atuei em fisioterapia desportiva durante muito tempo, o que me credencia a falar muito tranquilamente em relação à atuação prática, né, dentro do campo, sobretudo esportivo, como fisioterapeuta. Eu tenho a terapia manual, técnicas osteopáticas, né, eu fiz pela FAEFIJA. Sou mestre e doutor em Ciências da Saúde pela FAMERC. Tenho pós-doutorado em Teoria do Caos aplicada à saúde, também pela FAMERC. Você viu que é um festival de coisa errada, né? Cada coisa é uma, aqui é tudo misturado. Eu atuo na graduação, né, no departamento de fisioterapia. Eu faço anatomia palpatória e supervisiono estágio de física desportiva. Na pós-graduação, eu dou a parte de metodologia de pesquisa e discurso científico. Sou coordenador do programa Stricto Sensu, que é o mestrado em fisioterapia da Unesp, Presidente Prudente. E com pesquisa, o grupo trabalha, que é o laboratório nosso, que é o LAFID, ele trabalha basicamente com 3 campos de atuação, que é resposta ao exercício, a recuperação pós-esforço e lesões esportivas relacionadas ao esporte, tá? Lesões relacionadas ao esporte. Então, dentro desse contexto aqui, só para vocês entenderem o panorama, a minha atuação, ela basicamente está no seguinte sentido. Eu tenho uma boa experiência prática, de atuação de campo forte e também trabalho com pesquisa científica de altíssima qualidade. Isso me coloca numa posição bastante confortável para opinar sobre tudo que é dito em relação às aplicações e também à ciência. Bom, pergunta, né? O que esse cara está fazendo aqui? Vamos lá. Bom, primeiro, eu sou amigo dos organizadores do evento. Sou muito amigo. Então, eu acho que só por isso alguém, num evento desse, né, com essa magnitude, chamaria alguém como eu para falar. Obviamente. Eu tenho o Afonso, né, um amigo muito querido, de longa data. Quem acredita em vidas passadas, eu devo ter sido alguma coisa dele, meu papagaio, cachorro, namorado, alguma coisa do tipo. A gente deve ter sido, porque a gente tem uma identidade bastante bacana desde muito tempo. Um respeito muito bacana. O Christian
eu conheci mais recentemente também, a gente teve uma afinidade logo de cara, né? Então acho que essa talvez seja a razão principal. Segundo, eu acho que eles só me chamaram, além disso, porque eu sou apaixonado pela fisioterapia. Eu amo de paixão o que eu faço. Trabalhei bastante afinco durante um período muito grande da minha vida profissional com fisioterapia, especificamente no esporte. Então eu acredito fortemente nas coisas que possam ser realizadas por quem ama aquilo que faz. Pegando um gancho que a professora falou anteriormente, né? Idealismo que se refere a provar a força da profissão, sou muito idealista nesse sentido. Eu acredito também muito fortemente que a gente consegue se estabelecer enquanto profissão, e aí eu estou falando da fisioterapia, que é o meu caso específico, mas qualquer outro segmento também. Isso funciona para todo mundo, ou para qualquer um que atua especificamente sobre matemática. E estou apresentando uma visão de quem atuou em campo com intensidade e está vivendo o método científico também com intensidade, que eu já fui dito. Tudo bem? E a pergunta que vocês estão fazendo aqui, ouvindo eu falar. Primeiro, escutando, porque o sábio escuta. Então essa é a primeira coisa que eu acho que a gente tem que partir, que a gente deve aceitar aqui nesse momento. Algumas coisas vão ser ditas ao longo do evento, possivelmente, e que não vai necessariamente de encontro com aquilo que você pensa, em todos ou qualquer sentido. De qualquer maneira, o sábio ele tem que ter discernimento para filtrar a informação que ele vai receber e aproveitar da melhor maneira possível. É isso que eu espero. Portanto, não fiquem nervosos, com raiva de mim, etc. Porque eu vou falar algumas coisas que podem servir muito bem, outras talvez nem tanto, mas filtrem que talvez vocês possam aproveitar alguma coisa de bom. Óbvio, absorvendo informações complementares, aumentando o repertório intelectual, todo evento que faz isso, acho que isso é bastante importante, e a minha sugestão é para você abrir sua mente a quaisquer pontos de vista, pois todos podem ter ou fazer sentido. Todos, absolutamente todos, sem qualquer tipo de exceção. Bom, aí, quando eu fui chamado e tal, eu falei, bom, tá bom, vamos conversar sobre terapias complementares. Né? E eu fui buscar algumas coisas para a gente ter como base a ciência, obviamente, que a gente está tratando aqui agora. Então, olha só, esse termo terapias complementares, ele é cadastrado nos escritores de assunto em ciências da saúde da BIREME. Então, existe. O tema, a temática, a palavra-chave existe, e assim como as associações dessa palavra-chave com diversas outras relacionadas à saúde. Ok? Eu peguei essa aqui como ponto de referência, porque, obviamente, é a temática do simpósio que a gente está aqui. Então, olha só, um acompanhamento só. Todas as terapias podem ser consideradas complementares e alternativas. Tanto a terapia tradicional quanto as demais podem prescindir de outras terapias atuando individualmente. Nesse caso, a eleita será a terapia alternativa de tratamento, quando todas elas, ao necessário de auxílio de outras, são consideradas terapias complementares. E é exatamente isso que a comunidade científica entende de terapia complementar. Comunidade científica. Tá? Então, qualquer terapia, na verdade, inclusive uma já tradicional, pode ser complementar a uma eleita para tratamento daquilo. Tá? Ou seja, vamos lá, eu tenho um tratamento médico a ser feito, um tratamento cirúrgico. Entretanto, eu posso fazer uso de alguma coisa para atenuar sinais e sintomas ou para otimizar a melhora desse paciente ou até regredir o aspecto da doença associado àquilo. Quando isso é feito, isso é considerado terapia complementar. Bom, vamos lá. Dito isso, com esse conceito, aí eu fiquei curioso. Então tá bom. Então existe terapia complementar, vamos dar uma olhada aí para ver o que tem de terapia complementar sendo publicado. E aí eu fiz o seguinte, eu fui lá no banco de dados, né, busquei isso no Medline, no BIREME, e eu fiz uma busca bruta, usando o descritor terapia complementar. Detalhe, qualquer uma das terapêuticas, isso eu fiz também anteriormente, né, qualquer uma coisa que se usa, como osteopatia, terapia manual, acupuntura, etc., qualquer uma, eles usam como descritor terapia complementar.
É uma estratégia inteligente, inclusive, para poder botar todo mundo dentro de um pacote, para isso ser citado, ser buscado. Tá? Então isso eles fazem, fizeram bem. Mas o que acontece? Desde 1966 a 2013, ou seja, 47 anos, eu encontrei 12.686 estudos. Nessa data aqui, tá? 16/2. Porque senão alguém vai hoje lá no computador, vai dar uma buscada, o que vai acontecer? Ah, mas aí é mentiroso, hoje já tem 12.687. Isso foi dia 12, então hoje eu não sei mais, mas dia 12 de fevereiro, dia 12 não, perdão, aqui, dia 16 de fevereiro a busca era essa. Na verdade, isso num panorama geral. Quando eu fiz uma busca com ensaio clínico randomizado, que é o padrão de referência para pesquisas científicas de altíssima qualidade, daqui a pouco a gente conversa um pouco sobre isso, aí eu tive uma surpresa. Os 12.000 é um número baixo de saída. Quando você coloca um descritor qualquer, a casa ela é muito além de 12.000. Ela vai ficar em 500.000, alguma coisa. 12.000 já é um número baixo. Mas quando eu uso o ensaio clínico randomizado, que é o padrão macro de qualidade de pesquisa científica, a gente tem apenas 173 artigos. Ou seja, isso é uma média de 3,6 artigos ano, considerando esse intervalo de tempo de busca. É muito pouco. É insignificante do ponto de vista científico que a gente tem. Tá? Só para vocês terem uma ideia, na área de fisioterapia desportiva, a cada ano, mais de 3.000 novos artigos são publicados. Quando a gente considera ensaio clínico, isso vai cair mais ou menos para 1.200. Ou seja, em 4 anos, 5 anos, basicamente você já teria todo o aporte de 47 anos de pesquisa quando a gente considera o termo ou descritor de terapias complementares. Bom, considerações. O que a gente tem para falar sobre isso? Primeiro, as revistas que esses artigos estão publicados são essas aqui. Ó. Se você perceber, elas são revistas específicas para essas técnicas, o que não é bom. Isso não é bom. O que acontece? As revistas de maior magnitude, de maior circulação, elas ainda não têm artigos publicados sobre terapias complementares de forma geral. E quando há, normalmente, a condução do estudo, ela não é a melhor possível em favor da técnica. Esse é um problema. E daqui a pouco a gente vai comentar por que isso pode acontecer. Tá? Enfim, não há publicações da escritura em revistas de alto impacto. Eu busquei lá na Nature, Science, New England, Journal of Medicine, e aí por diante, na Lancet eu também dei uma olhada e não vai ter. Tá? Na Lancet, na verdade, tem um artigo que os sujeitos publicaram que foi bastante interessante, que tratava de terapia manual para dor lombar. É uma associação que eles faziam com o uso de anti-inflamatório e analgésico. O desfecho eu não vou contar para vocês agora. Depois a gente pode até comentar sobre. Bom, quais as razões para isso, então? Por que tem tão pouco estudo relacionado nessa... De novo, eu vou reiterar, é importante. Tudo que eu estou falando é a minha opinião. Eu estou assumindo total responsabilidade por isso que está aí na apresentação. Primeiro, há uma sensível falta de sintonia entre quem pesquisa e quem trata. Isso é evidente em qualquer campo. Imagine, então, quando a gente considera terapias complementares ou a prática integrativa de forma geral. Não tem. Quer dizer, já é muito complicado você fazer pesquisa em fisioterapia ou áreas correlatas. Imagine, então, com técnicas que não têm uma forte base de sustentação. De novo, não tem uma forte base de sustentação, não quer dizer que ela seja ruim. Só que não tem uma forte base de sustentação. E quando isso chega nesse cenário, a interlocução fica complicada. Eu percebo isso no dia a dia. O cientista não quer nem ouvir falar daquilo. E quem atua não quer ouvir falar de ciência. Porque já é complicado de saída. E mais, normalmente, não nem sempre, mas normalmente o cientista não é o sujeito que veio do campo da prática de atuação.
É um sujeito acadêmico, tem aquele perfil lá para ficar no laboratório, para fazer etc. E esse é o problema. Existem bons cientistas que têm atividade, têm vindo da atividade de campo, mas não a rigor não é a maioria. Tá? É uma minoria que participa desse processo. Tanto quanto os terapeutas, dificilmente um excelente ou excepcional terapeuta vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, se envolver com pesquisa, etc., porque isso demanda tempo e às vezes o sujeito é tão apaixonado por aquilo que ele está fazendo que fica extremamente complicado de você fazer as suas pós-graduações nesse âmbito. Tá? Também, não quer dizer que não tenha, mas é difícil. E a gente sabe muito bem isso, tem casos nesse sentido. Bom, conflito de conceitos. De cara, eu percebo que existe uma terrível divergência entre o que é bom e ruim dentro do universo dos dois, tanto os cientistas como os terapeutas de forma geral. Os conceitos são diferentes. A palavra cura gela a nuca do cientista. Para falar cura perto do cientista, até o sujeito arrepia, dá um arrepio nesse tanto. Entretanto, se cura, por que não usar? Da mesma forma, algumas palavras como evidências arrepiam os terapeutas de forma geral. O evidência científica, pior, quer piorar, bota evidência científica, não há evidência científica que isso funcione para alguma coisa. Só que são conceitos que precisam ser olhados com um pouco mais de flexibilidade, um pouco menos de peso. Se o cara melhorou, por que não falar que curou? Qual o problema disso? E mais, não ter evidência que funcione não quer dizer exatamente que não funcione, só que não tem evidência. Vocês viram lá, são 173 artigos. Claro que não vai ter evidência, é muito pouco, para ajustar todo mundo. Então, um pouco menos, um pouco mais relax nesse sentido. Acho que a gente tem que focar no processo de sintonia, para que os conceitos eles sejam melhor compartilhados. E aí, o melhor de todos, perda de poderes, de todos os lados, todos. Né? O cientista ele pode encher a boca para dizer que aquilo não funciona, e se funcionar? E o terapeuta, que acha que tudo dá certo, ou tem certeza absoluta, e se não funcionar? E se não tiver, se a evidência não ajudar a gente, como é que nós vamos fazer? O cara perde poder. Ele tem impressões boas, ele tem respostas boas dos pacientes, mas aquilo funciona efetivamente? A técnica funciona? A filosofia funciona? Ou é uma conjunção de coisas, além da técnica que está atuando naquele processo, para que aquilo seja, para que o desfecho seja aquele efetivamente? É complexo, mas faz parte, e a gente tem que olhar para isso com muita maturidade, ambas, profissional e científica. E a gente vai conversar um pouquinho disso daqui a pouco. E aí eu separei algumas coisas bastante provocativas, né? E tudo verdade, isso aqui é tudo verdade, isso aqui eu escutei tudo que eu falei aqui eu escutei de alguém alguma vez na vida, tá? Provocação. Que é assim, não há evidências que isso não funcione. Então o cientista fala isso da imensa maioria das técnicas complementares quaisquer. Funciona isso aí, não tem evidência. Tá? Então essa é uma frase constante e corriqueira dentro do universo. É a última, ouvi tudo, não é mentira isso. É a última ação desesperada para conseguir a melhora quando o convencional não funciona. Por isso, quando funciona, é atribuído milagre. O cara tentou tudo, tá, vai lá, a última coisa que tinha, o sujeito caiu na mão do sujeito terapeuta. E aí o sujeito terapeuta, de repente, resolveu o problema do cara. Não, é a última coisa, isso tem um intervalo. Os caras eles falam muito de dor lombar aguda. Dor lombar aguda, as evidências que os caras mostram, é assim, dor lombar aguda é assim, tem um prazo de validade. Então, entre 4 e 6 meses ela vai embora. Você pode fazer alguma coisa, você pode não fazer alguma coisa. Né? Então, o cara está com dor lombar aguda,
ele trata com um, trata com outro, trata com outro, trata com outro. Em 6 meses, nada deu certo, ele vai no sujeito, aí o sujeito faz alguma coisa e está melhor. Aí a ciência fica louca. Não, mas isso aí tem um intervalo, está mostrado aqui. Foi a última coisa, e aí porque melhorou é um milagre. Aquilo ali funciona para tudo. Eu escutei, verdade. Tá? Eu não minto tanto. Né? Aí assim, ó, é arriscado e sem sentido. Já ouvi. Tá? Já ouvi. Essas são as principais provocações, né, que a ciência, que os cientistas, eles falam. Para os terapeutas, o que se ouve? Ouvi todas, desse jeito aqui que está. Não há ferramentas para mensurar o que fazemos. Ouvi todas. Não há ferramentas para mensurar o que fazemos. Depois nós vamos conversar disso tudo, dos dois, tá? O método científico não é adequado porque padroniza a mesma conduta para todos, mas cada ser humano é único. Ouvi. Vamos lá. Não há tempo para fazer pesquisa porque muita gente me procura pelos meus resultados e a agenda é cheia. Já ouvi, desse jeito. Contra fatos não há argumentos. Isso é direito. Isso eu ouço direto. Até você, né, Afonso? Contra fatos não há argumentos. Tudo verdade, as pessoas falam isso. Essa aqui, ó, inclusive com números, tá? Não preciso fazer pesquisa porque não ganho dinheiro com isso. Quem ganha 380 pau a sessão e tem agenda cheia não precisa disso. 380 pau. Alguém cobra em algum lugar do Brasil e ou América do Sul 380 pau a sessão e não precisa. Alguém faz. Eu não vou falar nem quem, nem de onde, nem porquê, mas falou. Isso, inclusive o valor. Beleza. Tudo provocação, tá? Tudo é minha responsabilidade. Isso tudo é minha responsabilidade. Ponto de vista particular. Essa é mais minha do que nunca. Contraponto aos pesquisadores. Vamos lá. E agora eu fazendo contraponto aos que os caras falam. É verdade. Não há evidência que funcione. Mas também não há evidências que não funcionem. Não tem evidência, porque não se pesquisa. Não porque não funciona. Ok? Isso é muito importante da gente entender. E eles não estão errados no conceito. O conceito, não há evidência, tudo bem. Agora a gente não pode atribuir a falta de evidência ao não funcionar do processo. Tá? É verdade, normalmente é a última opção terapêutica, mas ainda assim é uma opção. E o sujeito tem o direito de buscar opções a que ele quiser, efetivamente. Tá? Não se tem evidência sobre a magnitude dos riscos. E a teoria que se esboça quase sempre faz sentido. Lembra, é arriscado e sem sentido? Primeiro, em relação aos riscos, daí eu vou usar o mesmo conceito dos caras. Não tem evidência que é arriscado fazer. Como que o cara fala que é arriscado se não tem evidência? Né? É o mesmo discurso. Aí os caras ficam bravos. Não. Só que, tem mais. Quase sempre, a teoria quase sempre faz muito sentido. Bom, vamos lá. Uma parte desse processo, né? Quando você pega todo o conjunto da obra, da maioria das terapias complementares, eu estou chamando de terapias complementares porque senão a gente vai ficar, eu vou botar no pacote e vocês entendem que existe uma série de propostas, claro. Né? Mas a essência das teorias, elas são muito ricas e normalmente são advindas de uma experiência de vida prévia dos sujeitos, etc. e tal, que perderam um baita do tempo, que investiram um baita do tempo para poder mostrar aquilo ali, mostrar aquela obra, mostrar o conjunto, o estado da arte daquilo que ele vivencia, efetivamente. Então é óbvio que vai fazer sentido. Tá? E aí a gente tem que olhar para esse panorama. Não podemos deixar de lado isso. Bom, vamos lá. Aos terapeutas, claro, há ferramentas para mensurar qualquer desfecho, seja linear ou caótico. Há. Desfecho, há. Tá?
Então, assim, os meios, o que acontece no meio do caminho, não há discussão. Existem uma série de coisas complexas. Energia, como que você mostra ver energia? Tudo bem, mas desfecho, luz acesa, eu provo. Se está passando ou não, né, com a luz acesa ou não. Eu tenho ferramenta para isso. Então, o desfecho do processo, eu tenho ferramenta. Qualidade de vida, percepção do paciente, alívio de sinal e sintoma qualquer. Eu tenho ferramenta para qualquer coisa, seja linear ou não. E aí eu fico bastante à vontade também para falar, porque a maioria dos estudos elas têm uma dinâmica linear. E eu estudo, em alguns momentos, pela teoria do caos, que é obviamente não linear. Então a gente ainda que tenha a tendência natural de ver médio desvio padrão do processo, existem outras formas de análise também, a gente consegue identificar uma série de coisas. Tá? Então precisa olhar como que isso vai ser colocado. Lembra que os caras falam, mas todo mundo tem que ser colocado num grupo e tratado da mesma forma. Por isso que o que eu faço não dá para medir. Não é verdade. As diretrizes dos bons princípios terapêuticos rezam que as condutas podem e devem ser ajustadas conforme o caso. Logo, a padronização é relativa. Isso é fato. Aquele trabalho que eu falei da Lancet, ele faz isso. O que o cara faz? Ele pega os osteopatas da Austrália. Aí eu não, mas vocês podem questionar se os caras são bons, ruins ou mais ou menos, na Austrália. Tá? Eu não vou entrar no mérito. De repente, mas os caras são muito ruins, então não ia funcionar mesmo. Eu não entro nesse mérito. O que os caras fizeram foi o seguinte, eles pegaram e falaram assim, olha, vocês terapeutas têm dor lombar para tratar. Tratem. Posso tratar? Do jeito que você quiser. Escolhe aí, pode fazer, o que você quiser. E aí eles tratavam. E o tratamento ele podia ser modificado de acordo com a percepção do terapeuta. Isso existe. Lancet. O fator de impacto dessa revista é 30 e lá vai pedrada. Então não é assim, mas tem que ser tudo igualzinho, bonitinho, senão eu não consigo publicar. Não é verdade. Existem princípios que rezam, isso a gente tem que respeitar. Isso pode ser feito e deve ser feito aqui. Eu vou ensaiar alguma coisa nesse sentido. Eu ainda um dia na minha vida vou fazer um ensaio desse. Porque no Brasil a gente tem excepcionais terapeutas e existe um conflito de resultados. E aí nós vamos ver quem está com a razão e qual a magnitude disso tudo. Tá? Todo fato permite argumentos. Ainda que os fins sejam, em primeira análise, positivos, nem sempre justificam os meios. E aí eu falo que questões éticas podem ser envolvidas nesse sentido. É verdade. Né? A gente tem um princípio que é o seguinte, fala, não, eu tenho resultado, está aqui, ó, eu mostro. Eu acredito fortemente nisso. Tá? Agora, o que é feito e como você considera o que é feito, precisa de um contraponto. Tá? Exemplos clássicos, né? Quem garante que é a técnica que está dando o resultado e não o terapeuta? Quem pode garantir isso? Pesquisa, de repente. Né? Você tem que pesquisar. Porque, assim, eu já vi gente sendo tratada e melhorar efetivamente, assim, a olhos vistos, né? Mas que qualquer outra pessoa que fizesse aquilo talvez não teria os mesmos resultados. Porque na minha ótica, o terapeuta fazia uma grande diferença lá. Não só pelo conhecimento que ele tinha da arte, mas pela pessoa, pelo tanto que ele poderia contribuir, etc. E tal. É óbvio que isso tem uma questão. Né? É claro que a energia do sujeito ela pode influenciar diretamente. Isso até a ciência mostra. Né? Já. A questão é a seguinte, quando você bota um número muito grande, né, esses desvios eles saem. Né? Quando você padroniza uma pesquisa, esses desvios eles acabam. E aí você consegue mostrar se é terapeuta dependente, se é técnica dependente, ou se é raciocínio dependente. Ok? É só isso. Tá? Então, assim, o cara melhorar, não discuto. Vai que melhora. A gente vê pessoas melhorando. Agora, o que está relacionado a essa melhora? Tá? Essa é a questão do argumento. E aí a história da grana, da agenda cheia, etc. é o seguinte, não, é verdade, ninguém que não ganha dinheiro com pesquisa deveria fazê-lo.
Mas se alguém fizer, é possível refutar os meios usados para determinados fins. É excelente que eu tenha evidências que aquilo que eu faço funciona. E mais, que se todo mundo fazer aquilo, né, dentro de um determinado padrão não quer dizer igual, ao menos a mesma linha de raciocínio, os resultados eles vão ser, não precisa ser iguais, mas semelhantes, similares ou próximos. Se isso acontece, legal, a técnica ganha força em todos os segmentos. O que é uma coisa bastante interessante para todo mundo, para a ciência, inclusive, não só para o terapeuta. Tá bom, e o que é errado então? A terapia, ciências, pesquisas? Provavelmente nenhuma das opções, pois há em todas lógica envolvida. Ok? Do meu ponto de vista, é exatamente isso que acontece. Não vou falar que é errado uma técnica ou errado uma teoria, enfim, não cabe a qualquer pessoa do universo dizer que algo é errado efetivamente, porque aí a gente entraria num conceito de moral, não cabe aqui. Agora, existem todos os contrapontos que a gente tem que ponderar. Não ser errado em lógica não indica necessariamente que é verdadeiro. Essa é uma afirmação para vocês. As teorias, elas são muito bem construídas. Extremamente bem construídas. Eu admiro fortemente os sujeitos, os papas das teorias que são feitas. E sobretudo aqueles que incorporam. Admiro, tenho profunda admiração. Só que não necessariamente aquilo é uma verdade absoluta e não deve ser tratado como isso. Tá? De forma alguma. Impressões não garantem evidências. Tudo provocativo. Para a imensa maioria que está aqui. Tá? Não garante evidência. Evidência você vai garantir com pesquisa de alta qualidade científica. Evidências. Então, ó, se funciona ou não cabe a mim dizer ou discutir. Né? Que há uma lógica, há. E que poderia ser testado, também, é claro, por que não? Isso vai sustentar, ou pode sustentar, ou ajudar a sustentar boa parte do que se faz dentro das diversas terapias complementares. Bom, entender conceitos pode aproximar do que se observa do que se prova a todos. Você faz isso com pesquisa. Tá? Alguns conceitos rápidos. Deixa eu só, como é que eu estou de horário? Eu vou acabar rapidinho. Vou passar bem rápido conceitos, porque isso nem eu gosto mais de falar. É assim, ó. Ciência é conhecimento, acúmulo de entendimento de informações geradas por experiências. Pode ser iniciado com uma simples observação ou com simples observações, mas destaca-se quando contempla a solução de problemas importantes em larga escala. Isso é ciência. Tá ok? Não é um bicho de 7 cabeças. Ciência é conhecimento. A experiência, mesmo a condição empírica, ela está inserida no aspecto científico. Porque o cara tem vivência sobre aquilo, ele tem conhecimento sobre algumas coisas que aconteceram em um determinado espaço de tempo. Então é ciência, faz parte do processo. Quando a gente organiza essas ideias, a gente tem a pesquisa científica. Tá? Conjunto de ações propostas para encontrar a solução de um problema. Tem por base procedimentos racionais e sistemáticos. É assim. Dentro desse processo, conhecendo o conceito de ciência, a gente vai ter que fazer uma pesquisa para poder ou não refutar aquilo que a gente entende ou observou, etc. Se é certo, se é errado. E principalmente, nem mais o que é certo do que errado, eu acho que dá certo, é a magnitude da melhora em relação a padrões outros que já existem. Esse eu acho que é o principal processo que a gente tem que buscar dali para frente. Aí eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso. Seria um bate-papo numa cervejada de uns 15 minutos. Depois também perdeu o sentido, não é isso? O que é método? Operação mental estratégica para responder perguntas das ciências. Eu preciso ter um bom método, porque senão eu não consigo responder legal. Sistematização de condutas para garantir que resultados sejam os mais isentos possíveis. Tá? Desculpem, tá? O slide foi bem... Eu falei, a primeira vez foi meio na corrida que eu tive.
Uma pergunta bem feita permite determinar o melhor método para obtenção da melhor resposta. Tá? Essa é a questão que... lembra que eu falei lá atrás que a sintonia não era legal? É verdade. E você não tendo uma boa pergunta, e o cientista ele nunca vai ter essa boa pergunta, porque ele não está vivendo a experiência prática dos sujeitos, você não vai ter uma boa resposta. Quem tem que fazer as boas perguntas são os terapeutas, os caras que evidenciam na prática as coisas que acontecem no seu consultório. Tá? Isso é importante. E essa é uma coisa que cada dia vai estar mais inserida no nosso dia a dia, né, para quem é da área da saúde. O que é prática baseada em evidência? Então, o uso de competências ou técnicas baseadas em experiências prévias, que deve considerar 3 fatores importantes. Primeiro, estudos científicos de alta qualidade. Para dizer que algo está baseado em práticas, né, em evidências práticas, pesquisas devem acontecer. Segundo, experiência do terapeuta. Opa, aqui ó. Evidência. Se o terapeuta ele tem experiência, vivência prática, tem resultados, esses resultados eles podem ser considerados no aspecto ou no âmbito científico. Podem. A experiência desse cara, quando renomado for e quando reconhecido na comunidade, pode contar como base para a evidência científica. Tem um peso. Tá? Não quer dizer que ele seja o máximo, seja a verdade absoluta, mas ele conta. E por fim, olha que legal isso é bom. Entendeu? Só falei coisa ruim, isso é bom. Opinião do paciente. Isso é prática baseada em evidência. Isso compõe a dinâmica da prática baseada em evidência. Desde que seja senso comum da população. Ou seja, não são 100 ou 1000 pacientes. Isso aí não vale. Não que não valha, pelo amor de Deus, individualmente para qualquer um deles que é tratado. Eu estou falando do senso da prática baseada em evidências. Certo? Claro. O cara foi lá, não melhorava de nada, nada melhorava, foi naquele sujeito, aquele sujeito deu conta do recado dele, da família, do papagaio, do irmão, do cachorro. Para ele, para esse paciente, não precisa de pesquisa. Ele já tem identidade como o terapeuta que está cuidando. E eu acho que isso deve existir. Médico de família, por exemplo, quem garante que todo médico de família seja sensacional em determinados aspectos. Agora, duvido, por outro lado, que alguém entenda mais daquele sujeito do grupo que aquele médico que trata daquilo, que conhece os problemas do dia a dia, etc. Então, para mim, isso é bastante claro, não tem muita dúvida em relação a isso. Tá bom, basta. E aí, né? Qual é a sugestão, então? Nenhuma, óbvio. Vou dar a sugestão. De jeito nenhum da sugestão. Mas eu tenho um exemplo de iniciativa de inserção da ciência em terapia complementar. Quer ver que legal? A gente viveu isso com o Afonso há pouco tempo. Que é um caso da microfisioterapia versus microtraumas pelo esforço. Esse aqui é o logo do Lafite do laboratório. Você fala assim, sim. Então tá bom. A gente teve uma discussão, né, tal, que logo que seria, né? Aí a gente tem um pessoal que veio. O Ítalo ele tinha escolhido um, né? Era um traço, assim, uma bolinha em cima. Esse é mais elaborado, né? Esse aqui, só para vocês entenderem, isso é um átomo, né, representando a ciência de forma geral, os seus elementos, todos eles contidos, e aqui é um sujeito saltando esse átomo aqui, né? É o conjunto do laboratório. Bom, o que acontece? Um caso rápido aí, então. E aí eu acho essas iniciativas que eu acho que merecem bastante atenção, bastante cuidado, bastante respeito. Certa vez, o Afonso, a gente sempre se fala nesse sentido, quase nunca dá certo da gente fazer as coisas, a gente sempre combina muito. Nunca dá certo, a gente sempre combina. Mas dessa vez deu, eu achei fantástico. Chegou eu vou esquecer o nome do Grosjean. O Grosjean chegou, que é um cara que é um dos pais ali da microfisioterapia, né? Se não o pai solteiro, ele é um dos idealizadores do processo. E aí, assim, o sujeito chegou com vontade de conversar sobre isso. Vamos fazer pesquisa, não sei o quê. O Afonso mentiu para ele, falou, tem um colega lá que faz pesquisa, era eu, no caso. A gente pode conversar, vamos conversar com ele, vamos ver o que ele acha, o que ele pensa, né,
disso que a gente faz e tal. Eu falei, legal, traz o francês aí, né? Aí programamos tudo, né? O jantar, coisa, os vinhos e tal, e a gente também marcou uma reunião para falar sobre uma possível pesquisa. O que aconteceu? Primeiro o cara veio assim, muito legal. Ele falou, a ideia é essa, né? Uma memória qualquer, aí vocês me perdoem a total falta de conhecimento do processo, o que para mim importa é a ideia central do negócio. Né? Então, existe uma memória qualquer, isso fica, tal, repercute sobre isso, e a gente tem que dar uma estimulada nisso para o corpo responder de forma a resolver aquele problema. A grosso modo foi isso que eu entendi do processo. Na época eu estava mais interiorizado, se eu estiver falando uma grande ou imensa besteira, você me corrija. Mas a grosso modo era mais ou menos isso, a mensagem. Tá? Tinha mais, claro, tinha mais coisas envolvidas. E aí ele falou, mas é muito difícil fazer isso, e aí a história do desfecho. Porque não tem ferramenta, como é que a gente, cada caso é um caso, como é que faz? Não, a gente dá um jeito nisso. O que a gente fez? A gente induziu lesão. Não, se é difícil definir uma lesão, ou um conjunto de lesões, que você vai ter que fazer em cada paciente uma coisa, vamos machucar todo mundo. E aí, obviamente, né, baseado em preceitos éticos, em coisas que já são feitas, etc. e tal, e com consentimento informado, obviamente, né, de estudo posto, vamos fazer um projeto piloto nesse sentido. Provocamos microtraumas nos caras, e aí 2 grupos, infelizmente 2 grupos. Se tivesse dinheiro na época, daria até para fazer mais com o piloto. Um com microfisioterapia e o outro sem microfisioterapia. O N baixo não dá para a gente definir absolutamente nada de saída. Mas a iniciativa foi muito interessante pelo seguinte: quando os resultados chegaram, né, eu falei, caramba, francês, coisa. A lesão do grupo que fez a microfisioterapia, o marcador de lesão, não a lesão, o marcador de lesão estava maior. O francês me fez perder o tempo, porque esse negócio está pior do que não fez nada. Minha primeira leitura como cientista. Né? Eu falei, Afonso, é assim, ó, deu isso aqui. Né? Mas o N é pequeno, a gente não pode constatar nada. E aí eu lembrei, falei, será que não tem alguma coisa, porque assim, o cara falou que tem uma resposta, qual que é a magnitude disso, Afonso? Ele falou que é drástico. Quase que a rigor, né, depois que você faz a micro, esse cara ele vem para cá, para depois vir para cá. E a gente pegou na fase aguda do processo. Eu falei, francês, ele não faz sentido o francês. Gente boa o francês, né? Gosta de um vinhozinho e tal. E aí, por que eu contei essa história para vocês? Primeiro, porque tem que haver diálogo entre as partes. Provavelmente, se não houvesse um cientista que tivesse alguma sensibilidade, no sentido de perceber o que o cara precisava, a pesquisa o processo não aconteceria. Tá? Porque o cara ia pedir para fazer só com 1.200 pacientes num grupo, 1.200 no outro, 1.200 no outro. Tinha que ter um grupo controle, tinha que ter um grupo placebo. Aliás, eu acho que tem que ter mesmo. Tá? E aí a coisa não sairia. Né? Nem no processo de incentivar a pesquisa aconteceria naquele momento. Então a iniciativa eu achei brilhante. Né? Então os dois, quando chegaram com essa ideia, eu falei, brilhante isso, porque é uma forma de você ver ou trabalhar nesse sentido. O que será que é verdadeiro dentro desse contexto que está sendo criado? A gente não desistiu da ideia de fazer ainda. Né? Espero que ela aconteça. Mas aí, obviamente, vai precisar ser em grupos maiores, né? Com acompanhamento, com placebo sendo executado, 3 grupos, fazer um cálculo amostral para fazer. Dá certo? Eu não sei. A única forma da gente saber é se aquilo efetivamente for testado. Né? A princípio, em estudo piloto, o resultado inicial de saída foi interessante, baseado na teoria que o cara tem. Tá vendo? Faz sentido. Se eu faço uma pergunta, olha só, voltando, né? Porque eu falei tudo isso, eu talvez até esquecendo, mas para falar isso para vocês. Se a pergunta que eu faço é o seguinte:
Eu medi CK, tá? Marcador é aumento de permeabilidade, CK. Se eu faço a pergunta assim, qual é a melhor técnica para melhorar o processo de lesão aguda? Eu ferro com a técnica do cara. Entende? Só que tem uma teoria por trás. Então, primeiro aqui, depois aqui. A teoria, para mim, faz todo o sentido do mundo. Qual que é a melhor pergunta? Microfisioterapia otimiza os sinais e sintomas na fase aguda? Eu respondo positivamente. O cara enfia a teoria dele, fala isso aqui, esse é o meu ponto de vista. Se quiser mais, eu acompanho por 5, 6, 7 dias e vejo o que acontece depois de lá para frente. A pergunta, ela é a alma do negócio para eu dar a melhor resposta. Tá? Se não há sintonia, acabou. O cara testa e a técnica do cara vai para baixo, mas não funciona. Não funciona. A pergunta foi mal feita. Ok? Bom, só para encerrar, é o último slide aqui, tá? Estratégia para projetar pesquisa de qualidade em qualquer ramo, inclusive em terapias complementares. Primeiro, selecionar uma técnica de domínio pleno, especialista. Eu quero trabalhar com tal, a minha experiência, as minhas virtudes, elas são destacadas para isso aqui que eu faço. Essa é a tua técnica de seleção. Tá? Não inventar moda, fazer aquilo que efetivamente você faz. Escolher desfechos sistematicamente observados. Quais são os meus melhores resultados? Eu fazendo essa técnica, eu obtenho isso aqui. Quase todo mundo que vem. É aquilo que você vai pesquisar. Pesquisa aquilo. Eu falei que não ia dar dica, né? Pesquisa aquilo. Ué, se dá certo em todo mundo, é aquilo que você tem que investigar, porque você vai ter argumentos para contrapor qualquer resultado que apareça. Tá? Buscar as melhores ferramentas disponíveis para tais desfechos. Lembra, o desfecho para vocês é importante. Eu não quero saber qual que é o que acontece internamente. Tem coisa que nós vamos enxergar. Precisa. Se no desfecho aquilo fizer bem, se eu tiver uma boa ferramenta do desfecho, eu consigo ter, obviamente, um destaque naquela pergunta que eu fiz. Okay? Desfecho é o resultado final. Exemplo, dor. Dor 10 agora, dor 1 depois. Isso é desfecho. O que acontece no meio, se é a energia que vai, se é a energia que volta, se é o gnomo que aparece, se é qualquer coisa, eu não tenho problema nenhum com nada. A questão é, qual é o desfecho central? Eu preciso ter ferramenta para isso. Porque tudo no meio, a teoria me dá. As teorias, elas são muito boas. Teoria. A ideia é contada, construída ali. Então, não me preocupo. Eu me preocupo no desfecho lá atrás. Ops. Tá. Garantir isenção em alocação de grupos, conhecimento das aplicações para os envolvidos, análise de resultados e condução do discurso. Isenção quer dizer o seguinte, são cegamentos das pessoas que estão envolvidas no processo para que não haja direcionamento. E é difícil isso acontecer no meio acadêmico convencional. Eu acho que, assim, no estrito senso, a chance disso dar certo é melhor. Em graduação e especialização é muito difícil isso acontecer. Muito difícil. Por uma série de razões, sobretudo logísticas. Tá? Então, assim, o cara está dentro de um grupo que está envolvido no processo de pós-graduação, no mestrado, mais especificamente o doutorado, ali podem sair coisas mais ou menos condizentes com isso. Só por causa da logística. Então, porque o cara não tem conhecimento. Tá? Então, alocar o grupo, você tem que randomizar. Existem técnicas para isso. Você pegar o primeiro que chega vai para esse grupo, o segundo vai para esse grupo, já não é randomizado. Está errado. Já é uma tendência natural. Tá? Então, o processo de randomização deve ser feito. Quem vai fazer a avaliação não pode saber o que está avaliando. Se é o grupo A, se é o grupo B, se é o grupo C. Porque isso daí tem uma implicação direta. A rigor, o que está recebendo a informação também não pode saber o que ele está recebendo. Por isso que é bom placebo. Né? Você vai lá, inventa uma situação qualquer que não diz respeito à técnica, mas você aplica alguma coisa ao sujeito,
Porque daí você fica isento. Fala, será que é o contato ou será que é a técnica? Será que é o cara conversando ou será que é a técnica? Da mesma maneira, não adianta você selecionar terapeutas treinados de maneira diferente. Às vezes um chega, meu amor, senta aqui, vamos ver como é que está a família, o cachorro, o papagaio, etc. E outro senta. Deita, faz. Obviamente isso pode ter uma influência. Pode, não estou dizendo que tem, mas pode ou não. E se puder, a gente tem que controlar, tem pesquisa, para garantir que a técnica é que está dando resultado. Ok? E a condução do discurso. Quando sentar para escrever o que está fazendo, quais são as evidências que mostram ou não a partir do resultado que você teve, e não só a impressão que você tem sobre o que aconteceu. Tudo isso vai estar fundamentado numa base, que é a própria pesquisa científica. Bom, na verdade, eu espero que eu não tenha confundido mais a cabeça de você. Provocar é a intenção, tá? Você não tem dúvida absolutamente nenhuma. Agora, provocações à parte são provocações extremamente saudáveis para um público que tem tudo para mudar uma realidade. A gente vai ouvir sistematicamente nego dizendo que não tem pesquisa científica, e é verdade, a gente tem que entender isso. Mesmo a fisioterapia não tem tantas assim. Tá? E quando a gente olha para essas possibilidades e com os resultados que vocês têm na mão, fica evidente uma coisa para mim. Se eu tenho resultado, por que não testar? Seguindo aquela linha de raciocínio, que eu tenho que fazer uma boa pergunta para eu ter a melhor resposta, né? E considerando fatores diversos, uma ferramenta de desfecho boa, já comprovada, vocês resolvem o problema. Matam dois coelhos com uma palavra só. Essa era a intenção. Eu não tenho outros argumentos para dar, senão esse. Se eu pudesse, se eu quisesse, eu poderia dar argumentos assim. Olha, selecionar 10 estudos aqui com altíssima evidência dizendo que boa parte do que é feito não tem resultado. As perguntas, elas não são bem feitas para os terapeutas. Tá? É o que eu vi em todos os artigos que eu li. Quando você olha lá no desfecho, a pergunta ela é dura para as terapias complementares. Tá? O que tira dor? O que tira dor? Analgésico ou terapia complementar? É injusto. Ainda que a terapia complementar possa tirar dor. Tá? É injusto. Num pacote global, é injusto. Não é essa a pergunta. Qual a causa da dor que esse cara está sentindo? Por que acontece? O que está envolvido nesse processo para ele ter disfunções ou a potencialização do sintoma? Às vezes, a gente tem que buscar outros desfechos para ter uma resposta melhor, para garantir o que a técnica diz que faz. Porque até agora eu não vi técnicas que digam assim, isso, vou pegar o gancho, né, da minha colega anterior, bom para dor nas costas, ou bom para isso, ou bom para aquilo, bom para problema de estômago, talvez não seja a melhor pergunta a ser feita. Tá? E é nesse sentido que eu termino minha apresentação. Eu queria mais uma vez agradecer o convite. Acho que o Christian e o Afonso, vocês me desculpem pelo mau jeito aqui, mas eu acho que era essa a intenção daquela conversa que a gente teve, né? Que vocês tenham um excelente congresso, que aproveitem o livro da melhor maneira possível. Muito obrigado.